Ficou português. Consegui falar umas 2 frases. Então... Alô, alô, galera do Multiverso Podcast. Estamos começando hoje um episódio muito especial. A gente colocou uma ideia em prática, não é, Andrelli? Com certeza, uma ideia maravilhosa, né, Marcelo? Hoje nós estamos com 2 profissionais aqui maravilhosas e, inclusive, é a primeira vez que a gente faz isso, né, Marcelo? Isso, nós vamos de agora em diante, uma vez por mês, pelo menos, colocar em prática tópicos específicos. A gente vai trazer um tema e trazer 2 pessoas que vão abordar aquele tema e a gente vai acompanhar o debate ali, a gente vai a conversa, o bate-papo. É verdade. Antes de eu apresentar elas, o tema de hoje é um tema, né, que repercutiu mais de 2 semanas, né, Marcelo? Acho que até bem mais, que é o filme da Barbie. Eu andei pesquisando, o filme da Barbie é o campeão de bilheterias de 2023. Exatamente. Tá batendo todos os recordes. Então... E a gente não podia deixar de vir aqui falar e trazendo, então, essas profissionais, que é a Beatriz Perufo, que ela é palestrante, especialista em oratória e também advogada, entre outras tantas coisas. E também eu tenho aqui do meu lado a doutora Maria Cristina Felipon, ela que é psicóloga, mestre e também escritora. Sejam muito bem-vindas, é um prazer enorme receber vocês aqui. O prazer é todo nosso. Mas ninguém vem de rosa, né? Ó, o Marcelo não, tá de rosa. Pensei, eu não tenho rosa, mas eu pensei, o mais próximo é esse salmão aqui. Pois então, olha aí. Também, vocês que nós que estamos necessidade do rosa. Depois vamos falar do rosa. Muito importante. Mas eu achei bacana vocês virem mais ou menos. E olha só, a gente já ganhou um presente, o livro da Cris, que ela tinha comentado. Faces ganhamos da autografado. Mulher. Faces da Mulher. Eu espero que vocês façam um bom proveito, façam uma boa leitura. Muito obrigada. Obrigado. Tá mesmo. Então tá, meninas. O que vocês acharam do filme da Barbie? Alguma crítica? Queres começar, Bea? Eu quero começar dizendo que é um filme totalmente polêmico e ao mesmo tempo não. Exato. Eu concordo. Eu acho que é por aí. Eu acho que é por aí o caminho. Eu acho que se criou no imaginário, o que vai acontecer com o filme da Barbie? E aí chega o filme e toda aquela expectativa, é um filme infantil, é um filme adulto. Aí eu adorei, Cris, te encontrar lá no cinema. Eu também. Foi ótimo. Vocês nem marcaram nada. Não. Foi um belo acaso, né? Na mesma sessão nos encontramos. E agora, dúvida que não quer calar, vocês foram de rosa? Não. Claro que não é necessário, né? O filme Mas não foi um não. Porque assim, se vamos falar do rosa, o rosa tá, nesse caso está muito ligado muito mais a uma questão comercial, a um desejo de retomar as vendas da tal da Barbie, né? O rosa é muito icônico, no filme ele é muito presente, né? O design de produção é excelente e eu creio que ele quis mostrar também algumas coisas no sentido de quando se fala de um mundo muito mágico, ele é um mundo sempre cor-de-rosa, o mundo fantasioso é um mundo assim. Né? Desculpe te interromper, deixa eu aproveitar que a gente está falando de cores, da importância das cores, a gente está no Setembro Amarelo, né? Então, tudo a ver com a tua área, com a psicologia, exato, né? Com a saúde mental. É bem importante, gente, porque a gente tem tido um número, fazendo só uma parênteses. Aqui, Marcelo, a gente não consegue conversar de uma coisa só incrível. Eu já atropelei o assunto. Sim, Marcelo, só vou fazer um parênteses, outra hora podemos conversar melhor. Mas acontece que existe um grande número de suicídios, principalmente nos adolescentes. Então, nós temos um grande problema de existência. E este é um problema psicológico. Entendeu? Então, né? Agora volta a fita, voltamos pro Mas eu queria... Esse é um tema muito importante. É um tema interessantíssimo.
Então agora eu estava... É que eu não posso falar agora, que eu vi uma pesquisa ali, algumas coisas, mas depois deixamos por outro momento, mas vamos voltar. Então, mas eu vou começar, eu vou fazer uma outra volta. Quando o filme começa, ele começa fazendo uma referência ao filme lá, né, da Odisseia no Espaço, em 2001, né? Quando, o que aconteceu? As meninas brincavam fazendo a figura da mãe. E a boneca da Barbie veio para mostrar que ela pode brincar com ela. E é uma cena muito forte essa no início do filme, né? A Barbie, ela só muitos anos depois, atendendo agora a demanda, ela tem outra forma física, outras etnias. Tem as negras, tem as mais gordinhas, né? Tem uma série de outras possibilidades. Porque aquele ideal da Barbie, aquele é impossível de alcançar. Então também ficava no imaginário das crianças um ideal complicado de alcançar. Que elas deveriam ser daquela forma, Exato. Né? Também, sabe, não houve uma revolução com a Barbie, houve uma mudança de paradigma, vocês estão entendendo? Isso foi muito importante. Muito importante. Eu estou com as profs, então estou pedindo a palavra. Por favor. Uma curiosidade. Vocês tiveram uma Barbie ou uma boneca na infância? Vocês brincavam com algo semelhante? Eu fui da época da Suzy. Eu também, E eu achava a Suzy muito mais bonita que a Barbie. A minha irmã que começou com a Barbie. Depois da nossa geração veio a Barbie, mas a Suzy era mais charmosa. Ai, eu achava ela mais linda. Ela era mais assim, fofinha, ela era, né, mais generosa, né? Ela não era tão magricela, quer dizer. E outra aqui, para ter a Barbie, também na minha época, né? Já tinha que ter um poder aquisitivo um pouco maior, porque não era barato. Não, nem sei também como é que é hoje. Mas a Suzy também era cara, não era barata. Não. E eu lembro que eu tinha uma Suzy, tá? E era a Suzy. Isso me fez, agora, claro, já me remeteu para um lugar que é fantástico. A minha avó, a mãe da minha mãe, sentava no chão comigo para fazer as roupinhas da Suzy. É algo aqui que é um calorzinho no peito. Eu já tinha a minha irmã extremamente habilidosa, que é ela que fazia as roupas para as Suzys, assim, que eram todas maravilhosas, não é? Olá. Mas essa mudança de paradigma, ela foi muito interessante, por quê? Ela começou a colocar a mulher também em outro lugar, ou seja, esta mulher pode ser ela pode vir a ser quem ela quiser. Além de ser mãe. Além de ser mãe. Se ela quiser ser. Se ela também quiser ser, não é? Então ela foi trazendo esse... E no filme é bem interessante também, porque no começo, quando aparece o mundo dela, aparece aquele mundo bem infantil, como as crianças brincam. Depois vai passando e vai mudando, e ela então aparece mais como uma mulher. Não é? São fases bem diferentes no filme que nos mostra, agora nós estamos falando para um público infantil. Agora não, agora já estamos falando... Agora temos elementos políticos, teve muitos elementos políticos no filme. Com certeza. Então, é interessante essa análise, quando consegue se ver um filme num todo. Qual foi o objetivo do filme? E para vocês, qual foi o objetivo? Porque tem pessoas que falam, inclusive, que talvez tenha sido uma mensagem também subliminar, como uma desconstrução entre a mulher e o homem. A questão do gênero, né? A questão do gênero. Eu creio que ela traz a questão do feminismo, com toda certeza, é óbvio, porque os homens estão num outro lugar lá na Barbilândia, né? Na Barbiland. Então, ou seja, ela traz, mas ela não traz um feminismo como algo agressivo, não. Como querendo superar o homem ou competir. No final, me lembrem que eu quero deixar um recado para os homens e para as mulheres muito importante. Mostrou, Cris, um feminismo como é realmente. Exato, que a gente quer estar ao lado. E eu achei, então, essa questão do gênero talvez tenha sido a mais polêmica, né? Que quer dizer, porque quando eu considerei bem interessante também, ela tem que entrar no mundo real, porque quando ela começou a ter as ideias de morte, significou a questão da transformação, ou seja, também a transformação da mulher, nós nos transformarmos, né? Então isso também, quando ela teve que descer, quando ela perdeu o salto, essa cena. O momento, né, quando ela perde o salto, ela sempre está no salto, ela perde, naquele momento ela já está
fazendo parte de um mundo real. Ou seja, aí quando ela chega no mundo real, o que acontece? Ela não encontra mais toda aquela perfeição do mundo infantil, ou do mundo fantasioso, Imaginário. ou do mundo imaginário. Ela encontra a realidade, aí ela fica assim, ela vê que o mundo é hostil, que o mundo, nem todo mundo adora Barbie, que corta o cabelo, terra, estraga as bonecas. Ó. Então ela percebe esse outro mundo. E o Ken, por sua vez, o que ele enxerga? Opa, nós estávamos lá submetidos, agora enxergamos então o patriarcado, eu vou levar para esse mundo para lá. Não é? Porque quando eles estão lá, vocês, olha só, isso são coisas muito interessantes. Elas, lá na Barbie Land, elas colocaram os rapazes num comportamento muito infantiloide, bobalhão. Sim. Eles ficam nas lutinhas, nas briguinhas. Mas eu acredito que, Cris, o que acontece? É a visão da criança. Eu concordo. Os meninos têm essa visão. Exato. Isso foi muito interessante de ter colocado. E aí, quando ele volta com o patriarcado, que é toda a mudança que é o homem adulto. Exato, é o homem adulto que quer uma matriarca ao lado. Que quer continuar com o processo do patriarcado, na verdade, né? Embora... E aí da coceira. Embora eu acho que a mulher deu muitos passos, ainda o mundo é muito machista, minha gente. Com certeza. A gente tem... a mulher ganha 20% menos do que o homem, em torno de 38% só de mulheres têm cargos, assim, vamos dizer, específicos ou cargos bastante representativos. Aqui em Bento nós não temos uma mulher vereadora. O que é absurdo. O que é absurdo, por exemplo, né? E teríamos muitas possibilidades de muitas lideranças assumirem. E aí as mulheres que estão nos assistindo agora, por favor, se organizem, tem eleição agora no próximo ano. Essa questão até que vocês falaram, talvez não tenha, mas não é porque elas não podem, é porque elas não estão indo atrás. Né? Não, tem duas questões até, Andriele, ali. Para a mulher é difícil ainda se colocar para um cargo, ela se oferecer, ela dizer, eu sou candidata. Muitas mulheres ainda aguardam o convite, tá? E como estão no poder os homens, então aguardam que os homens chegue e convide. Então ainda tem essa situação. Então nós precisamos, homens e mulheres, sim, buscar a paridade. Exato. E para isso nós precisamos homens e mulheres reforçar. Nós precisamos homens reforçar do nosso lado, eles por elas. Aí sim vai acontecer. Aí nós teremos mulheres não só candidatas, como também eleitas. Que exatamente, é bem por aí. Só hoje nessa mesa nós temos 3 mulheres, né? Então já estamos à frente, né? Muitas coisas, sim. E a questão até, importante essa tua fala, nós mulheres já somos maioria na grande quantidade dos espaços. Verdade. Então, no direito, nós temos mais mulheres advogadas aqui no estado, no país. A população, inclusive, é mais mulheres do que homens. Nos bancos escolares de nível superior, a grande maioria são as mulheres. E aí? É uma discrepância bem grande, né? Se a gente for analisar. E o filme dá mais um susto, exatamente. Né? Ele traz um susto, ele traz de volta essa questão, peraí, como é que nós estamos nesse momento? Na verdade, então é muito... Isso eu achei bem interessante, bem bacana. Aí eu amei a Presidente Negra. Ai, adorei a também. Barbie Presidente Negra. Quando o Ken dá aquela capa que ele tem, ele dá para o negro. Exato. Então, quer dizer, há um outro movimento. E também a Barbie estragada, né? Aquela estranha, a Barbie estranha. A Barbie estranha. Que ela também... Ela fica com as pernas de forma de... quantos graus? 90 graus? Ela fica com as pernas em espacato, mas para cima. Isso. E aí, então, ela vai... isso tudo... Mas ela também vai... Ela, mesmo estranha, que vai também lá falando a sua opinião sobre como é que deveria ser, como é que não deveria ser. Outra coisa que me chamou também a atenção, gente, é o seguinte. A questão do mundo da Barbie é um mundo de plástico. Sim. Então, é a revelação do nosso mundo consumista. Né? É quando o Ken vai nadar e bate, assim, que era de plástico. Então,
traduz também a sociedade americana, que é uma sociedade competitiva, uma sociedade pragmática, uma sociedade de alto consumo, assim, espetacular. Então, são pequenos detalhes que a gente vai podendo observar. E, às vezes, ele realmente, como tu falaste, ele traz coisas meio surrealista, né? Mas e não é demais, Não. porque ele fica no bom humor. A gente não sai cansado do cinema. Tipo, a Barbie está tomando num copo e não sai nada. Uma menina, um menino, quando tá brincando de boneca, tem comidinha, não tem nada ali. É tudo imaginário. É tudo imaginário. Então, o início do filme tá tudo dentro exatamente como que as crianças se comportam. Foi muito. Foi muito. E aí eu creio que às vezes as pessoas, as que talvez não gostaram, esperavam outras coisas, mas não esperavam essa surpresa, né? Justamente essa questão toda, a questão do patriarcado, de trazer de novo, porque haveria assim uma impressão que não existe mais, né? Mas é só impressão. Está bem claro que continuamos, né, nesse sistema. Então o filme assim ele traz essas questões que são muito muito bacanas. Outra coisa que também me chamou a atenção foi quando o Ken, né? Vamos voltar antes. O Ken só tinha vida porque a Barbie existia. Então ele é um apêndice. Tanto que ele dizia que era o Ken da Barbie. É o Ken da Barbie. Então ele passou por muito tempo, né, ali no filme lutando para ser o namorado real da Barbie, mas a Barbie não queria ele. E mais adiante, depois da questão do patriarcado, porque também a questão do patriarcado foi uma tentativa de se afirmar diante de uma situação forte, diante de uma mulher forte. Vamos fazer as entrelinhas da questão. E quando ele, mais adiante, consegue entender que ele pode viver sem a Barbie, eu achei extraordinário. Ou seja, o homem pode se olhar e também acolher isso também. Acolher, se perceber, ou seja, aí a gente entra, né? Ele pode sair de uma dependência materna, de uma dependência da mulher, de uma dependência de uma série de questões. Porque o homem ainda ele é muito preso, né? Nessa como a mãe ou uma esposa, né? Muito. A gente tem que estar sempre cuidando, talvez porque a gente tenha o instinto materno. Não, porque nós fomos educados. Porque nós somos educados. Não, mas ainda tem essa construção, né? Que a gente foi construída, talvez. Que é cultural, né? Quando a gente nasce, o que eles dão? Um bebezinho pra gente cuidar. E por isso que no filme, no início do filme, ficou muito forte essa. A cena foi maravilhosa. A cena das crianças. Jogando as bonecas. Quebrando as bonecas. Por quê? Porque eram bonecas bebês. Então, eram bonecas que a menina só aprendia a ser mãe. Sim. Era só nanando aquela boneca. Mas por essa questão, a gente já nasce com isso. Né? Nós fomos educados. Fomos educados a isso. E a Barbie chega naquele momento dizendo, eu não sou um bebê. Eu não... Então, e uma coisa que eu acho interessante também, os meninos... E aí eu quero te perguntar, Marcelo, também. Sabe que agora tenho o meu viés entrevistador também, né? Que as meninas, quando pegavam, na época, aquela boneca, que era um nenê, tinha uma identificação de que ela era a mãe, ela tinha que cuidar daquela boneca. Com a Barbie, ficou diferente. Os meninos, quando tu brincava com um boneco, por exemplo, um boneco pode ser um super-herói, um boneco, né? Tu te identificava, tu era aquele personagem, tipo, tu era o super-homem e fazia e daí saía voando. Sim. Tu não era pai. Tu não era o pai daquele boneco. Não, era o boneco. É isso, essa é a diferença. Isso é muito forte. É muito forte. Geralmente eram bonecos de luta, ou de piloto, ou super-herói. O boneco nunca fazia o papel de pai. Nunca. Então, o que acontece? No momento que as meninas começaram a brincar com a Barbie, saíram daquele lugar materno e passaram, sim, a se identificar com aquela boneca. O que os meninos já faziam. Exatamente. Eles tiveram mais chances antes. Exato. Exato. Porque vejam que interessante, né? Isso até está no meu livro.
o mundo, ele tendeu, no Ocidente, ele sempre é mais masculino. O Deus é sempre masculino aqui, em todas as religiões. Só no Oriente que não. Mas aqui todos os deuses são nosso Deus, né? Travestido de várias coisas, são deuses, são homens. Interessante isso aí também, né? É algo a se pensar, né? É bem... E quando então, o Ken faz esse movimento, me pareceu uma boa dica, né, para os rapazes. Quer dizer, ou seja, não tenham medo de se olhar, não tenham medo de chorar. E outra coisa que... Forte a cena quando ele chora. Nossa, também. Maravilhoso. Pode chorar, pode sorrir, pode abraçar teu amigo, né? Pode dar um beijo no rosto do teu amigo. Qual é o problema? Então você não vai perder a masculinidade por ajudar nas tarefas de casa. A masculinidade não está ligada a isso, está ligada a outras questões, né? Está ligada à sua objetividade, né? A sua questão de ser sistemático, né? De ter um pensamento bastante lógico. Está atrelada a outras situações, não está atrelada a isso. Não é? Então e graças a Deus, algumas gerações vêm vindo agora, os meninos tendem a querer cuidar mais dos seus filhos, os homens tendem a querer, isso é uma coisa muito positiva. Ainda bem, né? Sim, pelo menos eu vejo na geração do meu filho, eu vejo isso é uma coisa muito boa. Então há uma evolução nesse sentido. Então o homem, outra coisa... que era isso até que eu queria falar, já estou me adiantando, que para os rapazes, né, Marcelo, vê se tu aceita meu recado para falar para mim. Ou seja, os homens ficaram com a vinda, porque as mulheres tiveram que lutar muito para ter todas essas conquistas. Sim. Para o voto, exatamente. Não é para começamos lá, nada foi de graça, né? Na questão do trabalho, elas morreram incendiadas, quer dizer, para poder ter alguns benefícios, ela sempre trabalhou muito mais, mesmo no início da Revolução Industrial. Então, nós temos essa vertente, foram muitas lutas, são sempre muitas lutas. Então, o homem, com o crescimento da mulher, ele meio que não sabe o que fazer, que é o que a gente também vê hoje nos homens mais adultos, entre aspas, né? Porque alguns continuam mais infantis. Então, eles não deveriam ter medo da mulher independente, da mulher inteligente, sensível, do brilho da mulher. Eles deviam ser espertos. Eles teriam uma mulher serem parceiros dessa mulher que nunca vai querer. Eles têm, acho que, uma fantasia de que essa mulher vai querer dominá-lo. Rapazes, onde vocês estejam, por favor, não é nada disso. A mulher, muito pelo contrário, essa mulher quer estar ao lado, ela quer caminhar junto, ela quer enfrentar os desafios juntos. Então, pelo amor de Deus, né? Se oportunizem a viver melhores relações, a sair dessa questão de que, né, eu tenho que ser o único provedor, aquele que tem que dar todas as regras, não é? O homem tem muito medo da mulher, é assustador uma mulher inteligente. Aproveitando o gancho, então, quem paga a conta no primeiro encontro, o homem ou a mulher? Ou tem que dividir? Olha, isso vai depender, porque depende, os advogados falam, depende, mas é real. É real. Depende da combinação que é feita, não é? Às vezes o homem quer fazer uma gentileza de pagar, beleza, mas hoje a maioria divide a conta, não é verdade? Até porque se formos analisar um relacionamento, seja namoro, seja casamento, é um contrato. É uma sociedade. Exatamente. Então, a sociedade tem que ter as regras todas combinadas para assinar aquele contrato. Exato. Então, é uma questão de combinação. Eu acho que antes do primeiro encontro deveriam combinar também essa coisa. Porque, né, na verdade, uma coisa, a Bea, tu como advogado, o dinheiro é uma das coisas difíceis de acertar numa relação. Acertando o dinheiro, nós vamos para frente. Então, vamos começar. Para isso existe o pacto antinupcial. Exato. Então, vamos sair daí. Senão, outra coisa, porque como a mulher tende a ter um imaginário muito maior que o homem, né? Porque vocês já podem ver. Nós fazemos 1000 coisas ao mesmo tempo. Agora tu comprova ou não. Agora pergunta pro homem que está assistindo futebol, tu queres falar alguma coisa, ele está aqui. Ele tem aquele pensamento. Ele vai te dizer que sim para tu parar de chateá-lo. Sim, exatamente. Mas ele quer terminar a atividade dele. Então o homem é uma coisa de cada vez. É ou não é, Marcelo? Só consegue dar atenção a uma coisa. Exato. A gente, na verdade, chega em casa, faz a janta, atende o filho. Uma mulher também.
É. De preferência que seja uma só de cada vez. Muito bem, André, acho também colocado isso. De preferência. Isso se está contratuado. Exato. Isso se tá. Está no contrato. Exato. Então, eu creio que a Barbie traz todas essas questões, traz esse retorno, não é? E talvez a mulher, é claro, não é a minoria, mas nessa tentativa dela estar na frente, também ela agrediu um pouco demais. Ela agrediu. Daí, então coloca o homem lá numa outra situação. Eu acho muito interessante essa tua fala, Cris. Eu costumo dizer que nós todos, homens e mulheres, nós temos uma energia masculina e uma feminina. Certeza. Todos nós temos. Então, eu costumo dizer que eu, às vezes, estou sentada no trator. Sentada no trator significa o quê? Eu estou no meu masculino. A energia eu estou executando, fazendo. O meu livro está falando isso aí, exatamente. E eu estou fazendo, estou executando, eu estou no meu masculino. Eu tenho Esse que é teu ânimo. sentar. E eu tenho que sentar, e aí eu tenho que ter o meu lado criativo. Bom, então eu tenho que sentar, relaxar, e aí vem a Beatriz, então o meu lado feminino. Então aí eu vou criar, vou desenvolver, aí são outras, é outro olhar. Eu preciso, às vezes, sair do meu lado masculino, do meu trator, porque o que está pesando hoje para muitas mulheres é continuar no trator. É ficar no masculino 24 horas. Exato. É difícil, é pesado. E não é para nós, porque é tão bonito a gente ver a psicologia masculina e feminina e as suas diferenças, as suas complementaridades. É maravilhoso no relacionamento. Como a gente não pode ficar só nos sonhos, só criando. Exato. Tem que também Mas executar. as mulheres não estão assumindo o papel masculino também 24 horas, porque o homem não está cumprindo com o que antes ele fazia? Eu concordo contigo, que ele está sentado esperando a coisa acontecer. Zero atitude, né? Que há uma reclamação muito grande que falta atitude. Porque assim, como a mulher cresceu, o homem ficou para trás. E ele precisa... E ele está perdido, é o que tu falou antes. Né? O Ken mostra exatamente isso no filme, eu achei maravilhoso. Ele mostra ele estar perdido. Porque já que essa mulher não quer, agora o que eu vou fazer? Então, e no momento que ele diz, eu posso sem ela. Ou seja, ele tem que voltar a ter a sua atitude como um homem, a sua masculinidade. Mas aí já não entra uma controvérsia? Não, mas é isso que eu acho bacana o final, porque tem toda a construção do filme. E no final se vê que, bom, nem 8 nem 80. Exato. Nem se vai para o patriarcado, que é algo para o machismo, né? O contra a mulher. Não é para ir para este lado. E também não precisa ser algo as mulheres contra os homens. Não, muito pelo contrário. Eu acho que a mensagem do filme foi exatamente: diversidade é importante? Sim, diversidade é importante. Isso está bem claro no filme, tá? Que aí quando apresenta a Barbie e o Ken em diversas formas e tipos de pessoas. Tanto que a Mattel fez outros tipos de bonecas, porque senão não iria vender mais. Então ele teve que atentar que a diferença está fazendo diferença. Porque para a verdadeira cidadania, nós sabemos que precisa da diversidade. Com certeza. Tá, mas lá no início, quando lançaram a Barbie, ela não era um estereótipo de mulher loira, magra, alta, meio inatingível para a maioria das mulheres? Não era... Tanto é que a Barbie, que é a principal do filme, a loira, ela mesmo diz que ela é a boneca estereotipada. Exato. Né? Eles no filme fazem muitas sátiras e fazem muitas críticas a eles mesmos, né? Muito interessante, ela é estereotipada, eu sou estereotipada. Então ela mesmo já se dá o conceito. Então, por quê? Mas daí ela mostra que mesmo ela sendo assim, né? Tem outras Barbies também. Então, e a Barbie cadeirante, a Barbie grávida, que daí a Mattel tirou de linha, e que agora, pelo visto, vai voltar. Trans então, também tinha, não tinha? Oi? Tinha, claro que sim, claro. Então, isso que é o bacana. Este olhar do filme foi, na diversidade, foi fantástico. Eu concordo. E outra, no final do filme, quando ela se encontra com a criadora, da Barbie. E o que acontece? Elas têm uma fala muito interessante
E ela, então, ela deixa de ser a boneca e ela se torna mulher. E para isso, né, ela vai ter que enfrentar o que é o mundo real, que é o que acontece no desenvolvimento. Quando a gente vai, né, amadurecendo, eu preciso fazer o luto daquele corpo infantil, eu preciso fazer o luto da infantilidade. Não que a gente vá perder a criança boa que está dentro de nós, não é nada disso. Né? Mas eu tenho que fazer esse processo para poder crescer. Isso O amadurecimento. Bárbaro. Eu adorei esse final, achei um final surpreendente, eu gostei muito. Isso que tu falaste, eu achei interessante, porque eu vi várias análises do filme, e que foi uma grande sacada de marketing da Mattel, que, né, Claro que Foi. eles se reinventaram e eles se permitiram se criticar e assumir erros que eles tinham cometido, né, no Mas meio eu do acho caminho. que- Mas é mais do que isso. Os americanos têm um pouco isso, eles criticam assim, depois eles não criticam, eles têm um pouco essa questão. Para mim, foi mais do que isso. Foi uma jogada de marketing fantástica. Perfeito, eu concordo. Por quê? Porque vocês viram quantas pessoas, que aí eu falo pessoas, vestiram rosa, tá? Quantas meninas voltaram a querer ter uma Barbie? Porque tinha muitas crianças que nem sabiam Nem mais sabiam mais que era era. Barbie. E um pouquinho antes do filme, tinha um movimento, inclusive, né? Mulher usa o que quiser. Homem pode usar azul, mulher usa azul, mulher rosa. Claro. E agora fizeram com que as mulheres vestissem rosa. Então, eu acho que, de qualquer forma, também houve não tiveram a ideia própria também, né? Mas aí é bem jogada de marketing, Sim. não é outra questão. Aí, Ali é para vender. E conseguiram, porque, né? além disso, tem mochila, tem tênis, tem roller, qualquer tem forma, vocês não mentira, viram Na outras coisas. entrada lógico. do cinema tinha aquela concha para pipoca da Barbie que custava R$68. Não, gente. Então, além do ingresso do filme, a gente tem que pensar que realmente tem uma jogada fantástica. Acho que vai ter, né? Isso Claro. faz parte do show, mas vai vir com o pacote, eu creio. dessa Mas questão. tem o lado bom, que fez muitas pessoas pararem para pensar e conversar, como nós estamos fazendo agora. É isso mesmo. E isso é Isso, muito parabéns para a importante. diretora do filme e né, para quem escreveu Isso é também. muito E qual que importante. é a crítica que vocês têm, se tiverem uma crítica do filme? Ah, eu acho que não seria assim, acho que não seria assado. A crítica do filme, ele às vezes, talvez ele faz um pouco, para quem não tem muita compreensão, ele faz as coisas meio assim, estanques, então tu tem que pensar para entender o filme. Não é um filme que tu não precise pensar. Então eu acho que para quem não tem, né, muito conhecimento, vai sofrer, porque ele não é um filme... Ele tem aspectos surrealistas, ele tem aspectos bem-humorados, ele apresenta críticas, ele tem um encadeamento e não tem. Então, eu creio que a crítica que eu faria seria esta, de que para quem não tem, ele se torna um pouco difícil. E muitas pessoas não esperavam que não fosse essa questão de gênero, e foi. Né? Eu acho que a questão é que muitas pessoas ficaram no imaginário da Barbie e achando que era um filme para criança, Exato. voltado, um filme infantil, como todos os outros anteriores da Barbie. Isso. E Aí ela traz aí eu algo não sei se é uma completamente... crítica, eu gostei disso. Eu vou dizer um negócio, podem dizer o que quiserem, eu adorei o filme, daí, entendeu? A crítica que eu faria no sentido de fazer para as pessoas poderem fazer o entendimento do filme. Então, nem é poder- sobre o filme, Claro. porque eu gostei. Porque, na realidade, uma criança que fosse assistir Ela o não filme, vai entender. ela não iria entender Ela não vai o brincar as contexto. diversas... Não. Mas ela iria assistir o filme e aí foi movido pelo marketing, claro, para haver um Porque a consumo maior. produção era espetacular, não tem Claro. dúvida. Realmente a gente parecia que era um mundo infantil, parecia que eram crianças brincando. Talvez a crítica que eu faço, agora eu me lembrei. Entrou lá pelas tantas a mãe e a menina, que eu acho que foi aonde eles tiveram que fazer o link para juntar a questão da realidade. Eu pensei que aquela mãe não fez muita diferença para mim no filme. A mãe que redescobre que tinha a Barbie, bababá. Aquilo eu achei que podia ter sido melhor. Para mim, ela não fez muita diferença no filme, entendeu? Poderiam ter feito de outra forma, de fazer essa ligação. Eu consegui fazer uma análise, assim, bem parecida com a de vocês, mas aí também eu tenho um detalhezinho, né? Como, por exemplo, tu tá levando a mulher lá pra assistir um filme que diz que a mulher tem que ser livre
e ela é o que ela pode ser o que ela quiser. Porém, ela foi vestida de rosa, ela não foi vestida de outra cor. Então, de qualquer forma, eu acho que ela ficou mesmo assim alienada àquilo. Eles tentaram passar uma mensagem, porém não falaram. Todo mundo foi de rosa, né? Não teve uma outra. Todo mundo, quase todo mundo. Nossa, Pois são exceções. São exceções. Não, porque isso eu vou te fazer um outro que comentário. Reforça o estereótipo. Sim. E além disso, nós temos uma coisa que se chama inconsciente coletivo. Exato. Então, essas questões vêm pelo inconsciente coletivo e aí é efeito manada. Mas nem todo mundo, né? Vocês. Eu não fui, não iria. Nem eu. Então estamos muito bem, obrigada. Nós estamos além da Mas aí é que está. E nós chegamos num momento hoje de sociedade, de construção, já que nós estávamos falando aqui das questões culturais, de como nós fomos ensinadas, e hoje, quando nós falamos, mas ela foi de rosa, eu não, eu sou melhor? Não. A questão é, a mulher tem liberdade de usar o que ela quiser. Então, no momento que eu saio deste lugar de julgamento, e é difícil, é muito difícil, mas eu preciso sair deste lugar de julgamento para realmente permitir, entre aspas, que haja essa construção de escolha. E acrescendo um pensamento, deixa ela aí também, né, de rosa, se ela quer. Deu. Exato. E aí, claro que nisso tem a questão do inconsciente coletivo, porque isso acontece com outros filmes também. Aí vai todo mundo lá fantasiado, Até eu tirei foto lá na caixa da Barbie, que eu adorei, que a gente me sentiu o máximo, aquilo porque também remete às nossas questões da infância. Sim. Então, talvez olhando por um outro lado, né? A psicologia é assim, a gente olha... Mas ali essa questão... A gente às vezes está olhando aqui, depois percebe, temos que olhar para o outro lado. Porque também, talvez é um reviver daquele momento que talvez tenha sido muito bom, que ela pôde brincar. Porque, aliás, hoje as crianças não brincam. É o que falei lá no início, traz a lembrança eu brincando com a minha avó. Como é que... Sim, eu me lembrava da Suzana, ela fazendo... E ela fazia de crochê, né? Ela fazia belíssimamente as roupinhas. Então... talvez, né, a gente relembra essas questões. Eu também brinquei, eu também fui, porque hoje é uma pena. As crianças só estão na tela, não brincam com nada. Em fantasia pronta. Isso é gravíssimo, porque não desenvolve nem inteligência, nem a criatividade, nem capacidade de comunicação, nem nada. Nem a questão motora. Eu acho que até foi por isso essa questão do marketing tão forte, né? Porque as crianças não vão te pedir mais uma Barbie, elas querem um tablet, elas querem, né, Exato. Elas não querem mais brincar com Barbie. E talvez também, porque toda vez que surge algo, eu sempre fico pensando, assim, que nos faz pensar, que nos dá um susto, né? Eu creio que seja algo que nós precisamos repensar. Creio que também seja uma dessas... Temos que voltar a brincar. Vamos brincar com as bonecas, com os bonecos, né? A gente está falando para mães e pais. Porque precisa ajudar a entrar no mundo adulto. E quando nós fomos crianças, ao encararmos os personagens, né, cada um os meninos, né, que era o super-homem, a menina que era a princesa, querendo ou não, isso não é estereótipo, isso é necessário, porque ela, ao vivenciar aquele papel, ela consegue avançar e se desenvolver. Se ela não fizer, porque quando a criança brinca, ela resolve um monte de conflitos. Um monte, gente. Exatamente. Tanto que o trabalho com crianças na psicologia é feito com ludoterapia, ou seja, com brinquedo. Se a gente não brincar, a gente não vai conseguir entender a criança. Consegue analisar, né? A forma que ela... Exatamente. Então, vocês acham que a mensagem maior que o filme da Barbie tentou passar para nós foi uma questão, então, de reconstrução da mulher ou do marketing, por exemplo? Ou os dois? Qual que foi a mensagem maior? O marketing foi porque foi. O marketing, até eu te diria assim, que nem é uma mensagem. Aconteceu sim, foi pensado. O filme foi pensado. Até para mostrar que a imagem da empresa Marvel, que tá tudo bem, trabalha com a diversidade, trabalha com o fortalecimento da mulher. Então tem todo um lado aqui, e que a Barbie colaborou sim com o fortalecimento da mulher.
porque ela deixou daquele Querendo lugar. mal ou bem, Exato. embora ela fosse magrela, aquela coisa toda, a gente conseguia também não ficar tão presa naquilo, mas tá brincando com uma menina, tá brincando com a mulher, tá brincando daquilo, eu vou, então agora eu quero ser aeromoça. Outra que fez muito sucesso foi a aeromoça, porque na época, dos anos 50, a aeromoça, assim, era aquela profissão, nossa, extraordinária, né? Porque até então a Tinha que mulher ser muito podia ser linda, o quê? né? Professora, e deu. Pobre mulher, só professora. Era a única profissão que a mulher tinha. E a gente nem está falando de muitos anos atrás. Não falamos de muitos anos atrás, exatamente isso. E isso, a gente tem que analisar esse lado. A Barbie trouxe essa liberdade da menina sair de alguns papéis, que abriu os olhos no sentido de outros. Enquanto que as outras mulheres, naquele mesmo período, não é, Cris, estavam lá com o pé na porta, tentando conseguir que as mulheres fossem votadas e pudessem votar. Então, tem toda essa construção, nada foi por acaso, tem tudo andando. Teve toda uma mensagem. Claro que sim. Eu acho que essa mensagem de trazer de volta, dizer, opa, vamos repensar. O papel da mulher, o papel do homem. Para mim foi exatamente isso. Vamos repensar. Perfeito. O que precisamos fazer para melhorar? Porque, gente, assim, eu estava conversando até com a Bea antes, nós vivemos relações, nós temos um número muito maior de relações abusivas hoje com toda a informação e com tudo que nós temos. Isso não é possível. Então, isso que para mim, o que ficou foi isso. Peraí, vamos repensar. Vamos repensar essas relações. Isso, para mim, que está muito presente. Deixa eu só botar o Ken na história. Por favor, deixa eu botar o Ken na história, por gentileza. Eu não quero ser só quando a Barbie me olha. Que nem a Barbie. Lembra que tem o Ken. Que no filme é bem isso, ele fica todo o tempo. Por favor, deixa eu entrar Ótimo. Quando as meninas brincam que tem a Barbie, tem o Ken. O Ken seria o namorado dela, o parceiro. Por que vocês acham que isso é uma construção, mas por que vocês acham que o menino, quando ele é pequeno, ele está brincando, ele jamais pensa em relacionamento, ele jamais se imagina como o noivo, como o esposo, como se relacionando. O menino, acho que até a adolescência, ele não quer nem saber de mulher. E a menina não, a mulher, isso é uma construção que ela desde pequena, ela tem o Ken, ela pensa em casamento. A gente talvez fizemos outras construções, eu não tinha muito essa coisa, achava meio blasé, eu era aquela criança, coisa de príncipe encantado, né? A gente... Não existe, né? Pelo amor de Deus. nem para o homem, nem para a mulher, porque o homem também, quando idealiza a mulher, meu Deus do céu, é um caos, né? Mas deixa eu te fazer uma pergunta, Marcelo, agora eu vou te perguntar também. Agora, não da entrevistadora, da professora. Eu tô tomando conta aqui. Uma vez professora, gente, é isso aí. Tu considerasse assim como positivo ou válido, é isso que eu cheguei a comentar antes, desse papel do homem, que ele está muito acomodado, que ele precisa tomar atitude, que ele precisa se colocar. Tu consideras isso, tu acha viável ou não, ou é muito fora da realidade? Tu como homem, como é que tu pensa? Sim, acho necessário. Eu olho meio espantado que bom que tu olha espantado. Não, e se vocês virem a tal do empoderamento, vocês veem, basta ver um homem e uma mulher na rua. A mulher extremamente bem vestida, o homem o chinelão. Me perdoe, rapaz, mas é a verdade. Entendeu? Ele não se arruma, ele não se apruma. A mulher tá naquele empoderamento, toda linda, e ele lá de chinelo de dedo. Entendeu? Não com blusa de futebol. Não seja preconceito isso, porque eu não estou avaliando como preconceito, eu estou avaliando a observação da diferença. Claro, isso para mim quer dizer alguma coisa. Claro, não. Temos que deixar claríssimo aqui que tem exceções. Nós temos homens que realmente são parceiros. Graças a Deus. Casei com um. Com certeza. Então, nós temos que deixar claro isso. Por quê? Porque nós temos homens que estão ao nosso lado. E esses que não estão... Outros machistas que não estão. Então, esses que não estão ao lado deveriam se espelhar naqueles que estão ao lado para aprender como é que é. Com certeza. Entendeu? E a gente vai até além disso. Tudo é construção. Um relacionamento é construído. Então, quando a Cris trouxe o tema violência contra a mulher...
Hoje nós temos um número maior que se vê nas estatísticas de violência, porque também as mulheres estão denunciando. Com certeza. Então, antes não havia essas denúncias. Essas denúncias, a mulher, ela sofria violência e ficava quieta e só ficava sofrendo a violência. Então, eu trago um exemplo. Logo após uma palestra no interior, num distrito, uma senhora de mais de 80 anos chegou para mim e me perguntou. A palestra era sobre respeito, tá? Relacionamentos, respeito. O objetivo da palestra era isso. Simplesmente ela me perguntou, mas tem certeza que eu não preciso dar para ele toda vez que ele quer? Ela tinha mais de 80 anos, gente. Então, o que a gente está falando aqui? De um casamento que foi construído desta forma, nesses moldes, e que a mulher está sendo violentada há 80 anos, há 50, não sei, desde que ela está casada. Aí eu perguntei para ela, conversei com ela, por quê? O que estava acontecendo? Não, é que todos os sábados ele sai para jogar carta e bebe. Ele vai para a bodega e bebe. Então, o que acontece aí nessa situação? Aí nós conseguimos organizar com a família, com os filhos, e ela, então, nos sábados, hoje, ela vai dormir na casa da filha. Pronto, está resolvido. Mas o que eu quero trazer com esta fala? É muito importante, às vezes a gente se dá conta que a violência está dentro da nossa casa. Está com a nossa mãe, está com a nossa avó, está com a nossa tia, está muitas vezes conosco. E às vezes a gente não se dá conta disso. Exatamente. Acha que a violência está lá longe. A nossa vizinha, a nossa amiga. Violência contra a mulher é o que tem muito comum e nós precisamos sim ficar alertados. Do que a gente imagina. E começa... É que esse é um tema que me é muito caro, né? Trabalhamos muito nesta área. Começa lá no namoro. E também é uma forma, a relação abusiva, ela sempre começa de forma imperceptível. Claro, começa com um elogio. Tu é tão linda, por que tu tá te maquiando? Não precisa. Aonde que tu vai com essa saia curta? Não precisa. Não, comigo tu vai ficar chamando a atenção dos outros. Sim. Ai, ele é ciumento. Ciumento coisa nenhuma, ele é controlador. São os sinais que a mulher não quer enxergar, né? É porque também tem um outro contraponto, que nós vivemos num momento de muita carência. O mundo é muito carente. É tanto antagonismo nas relações, é muito interessante. Nós temos milhões de possibilidades. E a carência está aí como nunca, porque a carência de afeto. Das duas partes, né? Das duas partes, não só da mulher como do homem. Há uma carência afetiva monstruosa. Em nome de... Eu sempre digo assim, faço uma metáfora. A carência é uma prima que chega na tua casa e nunca quer ir embora. Adorei. Ela vem te dizer, eu digo para meus pacientes, olha que a carência é uma prima que vai chegar ali e não quer ir embora, ela quer ficar. Entendeu? Então ela não quer mais. Então a gente precisa tomar muito cuidado, né? Porque nós também temos tantas coisas que a gente não se olha, a gente não se percebe, a gente não se vê. O caminho, assim, acho que a aventura mais divina que a gente pode fazer na vida é conhecer-se a si mesmo. E a gente vai morrer nessa busca. A gente nunca termina de aprender. E parece que até um receio, um medo, porque é tudo muito. Né, quando eu falo lá que o Ken bateu lá no plástico, é tudo artificial, né? O que é real, o que é verdadeiro, o medo do verdadeiro, o medo do bom. As pessoas têm medo a gente vive, né, numa ditadura da felicidade, ao mesmo tempo as pessoas morrem de medo, porque a felicidade não é o que a ditadura nos diz, a ditadura da felicidade nos diz, é o que nós vamos querer. Né? Perfeito. Entendeu? Perfeito. Né? Então são coisas, eu penso assim que esse filme trouxe isso de novo, vamos pensar, né? Vamos, né? E a pessoa porque fazer o trabalho de olhar a si mesmo é duro, porque a gente nunca quer ver, né? E autoconhecimento é básico. É óbvio, quanto mais a gente se conhece, melhor. Nossa vida é tão boa, gente, ela pode ser maravilhosa, ela pode ser extraordinária, mas a gente precisa permitir. E nada se consegue sem sofrimento.
No mundo emocional, para tu cresceres, tu tem que deixar muitas coisas de lado, deixar outras, e depois... Para cada escolha tem uma renúncia, e a renúncia dói. Para cada bônus tem seu ônus, e exatamente, nós não podemos querer tudo. Não adianta. Exatamente. Não, perfeito. Gente, olha só, da Barbie a gente foi para violência contra a mulher. Que aula hoje, hein, Marcelo? Eu até trouxe meu caderninho para anotar o que vocês iam falar, mas tá tudo aqui. Deixei o telefone gravando aqui, depois eu chego em casa e escuto. Genial. É que isso é muito importante. E isso nós temos que agradecer, sim, a este filme da Barbie, que trouxe esse momento de conversas, de reflexão. É verdade, de reflexão, né? Sim, eu creio que foi bem importante. Eu gostei muito. E aí, eu quero saber, quem está nos assistindo agora, assistiu o filme da Barbie? Isso é legal, não é? É importante, é importante. Mas daí tem aqueles comentários assim, não, mas eu não fui assistir o filme da Barbie, porque imagina a Barbie. Não, como é que eu vou comentar? Vai afetar a minha masculinidade. Eu já ouvi, vai afetar a minha masculinidade. Nada a ver. Ô, rapaz. Nada a ver. Vamos lá, né? Muito pelo contrário, eu acredito que um homem que assistiu e pensou com as duas energias, masculino e feminino, Nossa, ele vai ser um homem melhor quando ele conhecer também a mulher. Com certeza, não ter medo. Como eu disse, não ter medo. Eu fico impressionada como os homens se afugentam das mulheres inteligentes. Aqueles que... Os realmente inteligentes fazem, né? Que nem doidinho, né? Claro, me levou, foi comigo pro cinema. Será que é medo que eles têm, doutora? Será que é medo que eles têm? Insegurança. Eles ficam inseguros, porque como a cultura determinou que são eles que têm que ser os dominadores, eles... quando uma mulher é muito inteligente, eles têm medo de perder este poder, porque aí então eles ficam numa disputa de poder. Eles precisam entender que eles não têm que disputar poder nenhum, eles têm que ser parceiros, companheiros, fazer o seu papel, não ter medo de ter atitude, porque eles não têm atitude. A mulherada reclama horrores. Sim. Meu Deus, lá no consultório reclama horrores. O fulano tem atitude, fulano, meu Deus, eu vou lá, o cara não sabe conversar, o cara não sabe falar nada, o cara pedir. É a realidade. Apareçam lá no consultório, que a doutora dica vocês vão sair ótimos, é verdade. Entendeu? Eu digo, isso aqui vai ser bom, isso aqui não vai dar certo, isso aqui dá certo, aí vai dar coisa acontecendo. Né? O filme ele tem classificação indicativa de 12 anos, então não é um filme para criança, é um filme com várias mensagens por trás, é um filme adulto. Aí eu vou fazer duas perguntas para vocês. Uma, se a expectativa que vocês tinham criado para o filme era essa, ele atingiu as expectativas, correspondeu às expectativas de vocês, e provavelmente, como foi um sucesso, vai ter o Barbie 2. E aí, para um segundo filme da Barbie, se sair algum parecido, ou se sair o Barbie 2, que temas que não foram abordados ou que vocês achariam importante que num filme de blockbuster, um filme de sucesso, seja abordado e que é raro achar nos cinemas. Boa, Marcelo, hein? Eu não sei, Marcelo, se vai ter Barbie 2. Eu também não. Ele foi um filme acabativo. Ele foi muito redondo. Eu não sei, não deixou margem para continuar. Ele não deixa aquele no final, porque normalmente, quando acho que há um pensamento de haver continuidade, no final ele sempre deixa uma porta aberta. Nesse filme não, ela fechou. Ela disse, né, para se tornar uma mulher, ela precisava, e deu, e o filme terminou ali. Não ficou dando indicativos. E eu vou te ser sincera, eu fui sem nenhuma expectativa, assim, livre para conseguir perceber. Exato. Sem pensar nada. Eu quero ver o que está acontecendo. Eu ouvi. O comportamento é comigo, sou muito curiosa. Quero ver o que está acontecendo. Por que está dando tanto esse bafafá? E eu quero ver o que é esse negócio. Eu ouvi várias pessoas falando, comentando sobre o filme. Eu disse, não, eu vou deixar para assistir mais tarde. Eu quero deixar rolar para ver o que vai acontecer, o que o povo está falando sobre o filme, e aí eu vou assistir. E daí, então, eu vou já... fazer a tua análise, a minha análise do filme. Claro. Porque a gente está falando de fortalecimento feminino. Esse filme trata disso. Então, tem pessoas que não querem que a mulher seja fortalecida, querem que a mulher permaneça naquele lugar brincando de boneca de bebê.
tem pessoas que agem e pensam desta forma. Eu não estou falando se é certo ou errado, eu estou falando que tem pessoas ali. Então, o que acontece? Tem essa discussão de antagônica de pensamentos e que realmente nós ouvimos várias pessoas analisando. Não gostei. Claro, tem que ver conforme o que tu pensa a respeito da tua vida e da vida das mulheres. E vocês acham que a partir deste filme, desculpa até te cortar, mas a educação tem que mudar, então? Por exemplo, tem uma pessoa grávida, vai nascer criança, então como vai ser a partir... não pode mais dar um bebê para aquela criança? Como que vai ser? Eu acho que sim. Eu creio que não há assim, regras. Eu creio que sim, que tu vai dar um bebê. É óbvio. E tem outra questão aqui, né, junto com isso. É a questão da maternidade. Porque todo mundo fala em instinto materno, mas segundo a Badinger, instinto materno não existe. Porque senão nenhuma mãe abandonaria seu filho. Nenhuma mãe. Nenhuma mãe. Mas há abandonos de crianças. Há mulheres que não querem ser mães. E daí, qual é o problema? Elas podem exercer essa questão da maternidade de 1000 formas, sem necessariamente quantas... Olha, eu vou te dizer uma coisa. Muitas vezes eu disse, essa criança é muito melhor do que os pais delas. É muito... A história, às vezes, que eu atendi, quando a gente atende com criança problema, eu trabalhei nas escolas, as crianças, meu Deus, eu olhava e pensava, meu Deus, essa criança é muito melhor que aqueles pais que ela tem. Então, quer dizer, na verdade, eu tenho que me programar também para exercer a paternidade e a maternidade. Eu creio que aí também o filme traz um pouco isso, assim, não, eu acho que deve sim, a maternidade. Para quem quer ser mãe, ótimo seja, porque vai trazer gerações saudáveis. O pai também assume, hoje a gente vê os pais assumindo mais, é bonito, pelo menos a geração do meu filho é bem bacana. Eles assumem mais, né? Assim, eu vejo, percebo, né? Tem um comprometimento, porque filho a gente não pode devolver, marido a gente devolve, mulher a gente devolve. Tem filhos, alguns tentam devolver, mas não dá, não tem como devolver, né? Pode abandonar, mas não dá para devolver, entendeu? Ele vai ser, tu vai ser sempre a mãe, tu vai não existe ex-mãe e não existe ex-pai. Exato, não existe. Então a gente sabe que é uma construção, né? Sempre. E pros meninos, como que é essa construção para que quando eles cheguem na fase adulta, eles não se tornem assim uns zumbis e machistas? Eu penso porque é preciso que eles também possam se deixar serem meninos, entendeu? É preciso deixar isso acontecer. Muitas vezes, às vezes é cobrado deles uma masculinidade quando eles são pequenos que eles não têm condições ainda de dar. Muitos pais cobram do menino uma atitude de um rapaz adulto. Peraí, deixa ele brincar. Né? Meu filho não vai brincar de boneca, porque... Mas escuta, ele tá aprendendo. Quando é que ele vai aprender a ser pai? Não segura, não. Não vai brincar de assim, mas quando é que ele vai aprender a dividir as tarefas em casa? E é mais, eu até complemento a tua fala, que eu acho que é importante isso também. Não é só a questão a menina vai brincar de boneca e o menino de bicicleta e de bola. Não, é dizer para essa menina que a tua filha... que sim, ela pode brincar de bola e de bicicleta. Isso. Ela tem que ir para a rua também. Então, não é que nós estamos aqui dizendo, os meninos têm que ficar quietinhos brincando. Não, é porque as meninas também têm a oportunidade de brincar de outras coisas. Com certeza. De super-herói. Por que a menina não pode ser super-heroína também? Verdade. Claro que sim. Né? Não, ela tem que só ser princesa. Claro. Mas, fazendo um paralelo com o cinema e com outros filmes, os filmes de super-herói até não muito tempo atrás não tinham heroínas femininas. Agora, cada vez mais, a maioria dos filmes com certeza tem as mulheres. Sabe, Marcelo, eu até desenvolvi, tem uma palestra que eu dou que é sobre as princesas. É interessante isso porque não é estereótipo, vamos colocar diferente, que as princesas elas eram apresentadas de uma forma totalmente submissas. Então as princesas eram as que não agiam, não faziam nada, ficavam deitadas esperando o beijo do príncipe encantado para te tirar daquele lugar, né? Que daí tu ia acordar para a vida. Através de um homem. De um homem. Sim. Aí nós já vemos, então, a Malévola. A gente vê um cinema hoje totalmente diferente, desconstruindo esta imagem da princesa,
que fica lá imóvel aguardando. 14, né? Claro, 14 e também. todas. Começa a analisar como é que é o nome daquela princesa que ela quer ir além do horizonte. Me fugiu o nome dela agora, mas é bárbaro. E ela foi educada numa aldeia, numa ilha, e ela quer ir além. Então, sabe, é isso. A mulher não quer ficar mais fechada, trancada dentro de casa. A ilha tá aí, é isso. Claro. Então, mas a mulher quer ficar nesse papel? Ok, desde que seja uma escolha dela. Exatamente. Isso é bem importante. Porque se ela quiser ser no futuro a dona de casa, ok. É a escolha dela, tá tudo beleza. Ela precisa estar feliz com essa escolha, porque também trabalho em casa é trabalho, e trabalho duro. E é difícil. E é difícil. Né? E cansativo. E cansativo, vamos valorizar. Vamos começar a colocar todas. Pra mulher, tu trabalha? Não, eu sou do lar. Não, ela não é do lar, ela trabalha. Trabalha. Entendeu? Não é Mais de 8 horas, né? Com certeza, ela tem um trabalho assim, em tempo integral. Então, quer dizer, mas ela precisa exatamente, isso é bem importante que tu colocasse, ela precisa fazer essa escolha. Eu estou feliz aqui, eu me sinto bem nesse papel, eu quero ser dona de casa, eu quero ser mãe, quero criar meus filhos, e daí, ótimo, perfeito. Então, ela não tem que assim, porque tá todo mundo. Pra que se ela vai ter que trabalhar lá numa empresa 8 horas, se matar, botar filho em creche, se ela não quer? Se não é o desejo que ela tem. Há muito tempo atrás, ficar em casa era até vantajoso. Porque entre a mulher ir pra guerra ou ficar em casa cuidando do filho, ela não ia lá morrer, né? Pelo menos o cara ia. Ele tinha um dever, assim, de cuidar da família. Hoje em dia isso não acontece mais. Tanto é que, né, que a maioria dos lares são as mulheres, né, exatamente. Tanto que você vê na questão habitacional, esse negócio Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, tudo no nome da mulher. Porque Sim. o homem passa e deixa os filhos. E a mulher permanece. E a mulher permanece. E aí tem essa questão também da mulher empreendedora. Tu falaste da mulher que ficou na época da guerra. Nós temos, por exemplo, a BPW, que é Business Professional Woman. É uma associação de mulheres de negócios e profissionais. É uma associação internacional, está em mais de 100 países. Aqui em Bento Gonçalves fundamos em 2017, as mulheres e vocês duas são nossas convidadas, claro, para participarem da nossa BPW. Claro, fica aqui o convite. Esse é um parênteses, tá? A BPW foi criada na época da guerra. Por quê? Porque os homens foram para a guerra e as mulheres precisaram continuar os negócios da família e sustentar os filhos. E aí, como é que elas fariam? O que elas fariam? Elas precisaram da união das mulheres daquele momento para que pudessem continuar o desenvolvimento familiar. Com certeza. E aí sim surgiu o empreendedorismo na época da guerra. Então, olha a importância da união das mulheres no fortalecimento feminino, uma mulher ajudando a outra. E os homens ao nosso lado, conosco. Exato, exatamente. E porque o que também, com essa evolução da mulher, que a mulher andou muito para frente, também começou a acontecer o seguinte, a mulher competir muito com a outra mulher. Nós temos que estar juntas e não, porque tem aquela questão, né, até um clichê, a mulher não se arruma para o homem, ela se arruma para outra mulher, porque ela quer ficar mais bonita, né? Porque uma das coisas que nos atrapalha, às vezes, é a vaidade, né, segundo as questões assim mais, vamos dizer, mais básicas, os homens os vícios, as mulheres a vaidade, mas então nós temos que trabalhar juntas, olhar, porque o homem tem mais facilidade de fazer uma agremiação, né, uma sociedadezinha, porque vocês resolvem logo os problemas, a gente fica, não gostei, não fiquei, é outro processo. Então nós temos que nos ajudar na tal da sororidade, porque tem outra questão, hoje tem muitas nomeações, muitas classificações, mas na realidade eu quero ver o negócio acontecer. Eu sou realmente de ver a ação, de ver a prática. Eu posso falar muito bonito, eu sou a favor da sororidade, mas daí, o que é que tu está fazendo, o que tu estás fazendo efetivamente para dar conta disso?
Exatamente. Entendeu? Então, as mulheres, por favor, vamos nos unir, né, em harmonia, cada uma olhando para aquilo que a outra tem para contribuir, e não com inveja, com receio, com rancor, com competição, achando que porque como nós temos uma defasagem masculina, as mulheres brigam muito, né? E essa disputa, eu te diria que é do que nós fomos educadas também lá em 1800, tá? Eu costumo dizer que a mulher que está na disputa com outra mulher é aquela que está ainda disputando por um homem, por um casamento. Sim, inconscientemente, é bem colocado, inconscientemente ela ainda está na disputa daquele casamento lá anterior. Então a gente precisa sair desse lugar. Precisamos. Esperando, exato. Então nós precisamos, porque isso é muito importante, porque isso eu também vejo assim nos grupos. Nossa, isso não sei se vocês percebem, mas tu percebes assim, essa competição exacerbada para quê? Não vai levar a lugar nenhum. Por isso que a necessidade, quando falamos de sororidade, de uma mulher ajudando a outra, é como eu falei lá no início, a gente tem que sair desse lugar do julgamento. Se eu não quero ser julgada por outra mulher, eu tenho que parar de julgar também. Perfeito. Porque ela tá com a saia justa, porque ela tá com um degote avantajado. Tá, e aí se ela quiser usar? É o problema dela. Né? É o corpo dela, a vida dela. Então, antes, aqui eu quero fazer esse chamamento também, né? Porque as mulheres precisam aprender a não julgar. E isso eu falo de mim também. Quantas vezes a gente se pega pensando e volta, não é assim. É que julgar é mais fácil do que exatamente. Então aqui fica o chamamento, sim. Hoje tem que parar de julgar a outra mulher. Parou? É hoje. Bom, eu estou fazendo o papel aqui de aquele que corta os assuntos aí. Eu vou te corrigir, claro. Marcelo. Não é que tu não cortou. Eu acho que tu contribuiu tranquilo. Rolou aqui. Tranquilo. Muito bom. Te concordou bem. Consegui falar umas 2 frases. Conseguiu 2 frases. Puxa, no meio da mulherada tá muito bom. Pra te ver, né? Porque a gente tem um número a gente tem uma necessidade de falar mais. O homem tem menos. Pronto. Mais objetivo, né? Muito mais do que a gente. Olha, a gente tem tanto a aprender também com a psicologia masculina que é impressionante. Então, como a gente tem horário, daí eu vou só concluir que como esse assunto da Barbie, o filme da Barbie, permeia muitos assuntos. Então, a gente teria assunto para horas aqui relacionado ao filme, né? Mas eu vou pedir as conclusões finais aí de vocês sobre o filme, uma mensagem final para a gente encerrar o nosso bate-papo de hoje. Eu penso assim, que sempre é bom quando surgem esses momentos que nos fazem refletir e repensar o nosso comportamento. Nosso comportamento ele precisa sempre ser algo que nos faça feliz e faça feliz o outro, do meu ponto de vista. Então, e faz com que a gente repense esses nossos comportamentos e o nosso comportamento no grupo. Então, eu creio que esse chamamento do filme, nessa questão, até dessa questão também do gênero, embora um pouco ali controverso, foi muito importante do meu ponto de vista. Para sermos melhores, como homens, como mulheres, como seres humanos. Perfeito, Cris. Exatamente, eu sigo nesta linha, porque este filme trouxe uma reflexão para o que fazermos, o que podemos fazer para melhorar os relacionamentos. Exato. Não vejo de outra forma. Por quê? Porque uma mulher fortalecida é uma mulher com autoconhecimento, equilibrada, que tem conhecimento, que tem uma autoestima elevada, que se reconhece como cidadã, tem um equilíbrio financeiro. Nós estamos falando de uma mulher no todo. Então, para estar ao lado de uma mulher equilibrada no todo, o que precisamos? Um homem também da mesma forma. Então o filme trouxe essa reflexão. Com certeza, é isso aí. Perfeito, né?
Gostei do formato, vamos repetir. Muito bom, né, Marcelo? E vocês já estão convidadas a retornar com outros assuntos, né? Uma vez por mês, eu acho que esses temas que têm a ver com certeza. temas atuais de psicologia, do comportamento humano, né? saúde mental, mulheres. Obrigada. Eu já falei, porque eu sou metida, né, Marcelo? É terrível. Eu já falei para o Marcelo que eu achei bem interessante, eu queria trazer a minha prof de yoga, porque ela é impressionante como ser humano. Vamos. E ela tem, assim, uma visão. Então, corpo e mente, vamos trabalhar corpo e mente, que é tão necessário. Nossa, que a gente trabalha muito pouco. Então, muito obrigada pela participação de vocês. Nós Estão convidados para retornar. Com certeza, só nos chamar que Foi um papo muito bom. Muito obrigada Obrigada por essa oportunidade. Obrigada por tudo, por também nos receber. Muito obrigada. Obrigado.